Nós vamos começar a falar hoje sobre a sexta parte, eu já estou perdendo as contas. É a semana 6, ainda no mesmo tema, ainda no mesmo tópico, falando sobre o Espírito Santo. Então nós vamos aprender um pouco mais, uma nova parcela, vamos dizer assim, daquilo que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Nós vamos falar especificamente hoje, nesta manhã, sobre a necessidade de não apagar o Espírito. Apagar o Espírito? Sim, você pode apagar o Espírito, eu posso apagar o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito Santo de Deus das nossas vidas. É possível, a Bíblia explica, de nós nos separarmos de Deus a tal ponto dele deixar de ser uma luz sobre nós. É possível? É. Por exemplo, aqui tem uma luz, tem um refletor aqui que eu quase fico cego se eu olhar para ele. Se eu estou bem sob essa luz, se eu estou debaixo dessa luz, obviamente eu vou estar totalmente iluminado. Agora, se eu apagar essa luz, ou se eu me afastar dela de alguma maneira, obviamente eu não vou estar tão iluminado da mesma maneira. E o Espírito Santo, ele é literalmente uma chama que pode arder dentro de nós, através de nós, em nós, entre nós. Então vamos comigo lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses é uma epístola do apóstolo Paulo, à igreja que estava em Tessalônica. Capítulo 5, nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 24. Acompanha comigo, ou aí na sua Bíblia, ou no seu aplicativo, ou na nossa tela. Versículo 12 diz assim: Agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Versículo 16. Alegrem-se sempre. 17. Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Versículo 19 diz: não apaguem o Espírito. E não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal, e que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém? Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa manhã através da Tua palavra. Que o Senhor abra nosso entendimento espiritual. Que o Teu próprio Espírito, que já está aqui presente, passeando entre nós, possa fazer morada em nossos corações, nos dando discernimento, entendimento e principalmente, Senhor, nos auxiliando na prática dessa palavra. Nós Te agradecemos e a recebemos em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá para o versículo 12, vamos voltar para o começo. O apóstolo Paulo, ele começa a trazer uma série de recomendações à igreja que está em Tessalônica. Uma série. Vocês viram que ele foi falando de várias coisas. E à medida que ele foi falando de cada uma dessas coisas, foi como se ele estivesse dando algumas orientações práticas para aqueles que vivem e andam no Espírito. É fácil? Não tem. Eu já falei isso semana passada. Semana passada eu falei exatamente que você não consegue viver pelo Espírito se você não abrir mão de algumas coisas e não dedicar um pouco de tempo e o seu coração ao próprio Deus. É um segredo sobrenatural. Nós temos falado disso nas últimas semanas. É incrível, meus queridos irmãos. É incrível como nós, desde a nossa tenra criação,
nós vamos sendo, eu gosto de usar esse termo, adestrados a competir em tudo que nós fazemos. Nós somos adestrados para ser os melhores, para sermos os primeiros, para sermos os vencedores, a ponto que eu até coloquei uma situação que muito do gênero humano, o desejo dele não é, se eu perguntar para um ser humano comum, uma pessoa boa, mas que não é cheia do Espírito Santo de Deus, fala, você quer o mal das pessoas? Você quer que as pessoas passem fome, miséria? Você quer que as guerras... Não, eu não quero que nenhum ser humano passe por isso. Você gostaria que houvesse uma equidade social no mundo inteiro, que todos tivessem abastança, tivessem fartura, que todos tivessem saúde plena? Sim, eu gostaria. Mas aí você faz mais uma pergunta. Porém, de todo o seu coração, você gostaria de se destacar um pouco? De ter uma casa um pouco melhor? De ter um padrão um pouco melhor? Mesmo que todos estivessem muito bem? Ah, claro. O gênero humano sempre busca essa competição de estar um pouco acima do outro. Mesmo que não quer o mal, não quer que os outros não estejam bem. Quer que todos estejam bem. Mas é natural que a nossa carne nos impulsione a que nós estejamos um pouquinho além dos demais. Nós somos adestrados assim desde criança. Pode prestar atenção. Para buscar a melhor escola, a melhor faculdade, o melhor emprego, consequentemente os melhores salários e consequentemente as melhores casas, as melhores férias e tudo isso. E isso vai nos afastando tanto uns dos outros. Se você perceber, o próprio Senhor, ele fala lá no livro de Tiago, de onde vêm as guerras e as dissensões, senão da própria cobiça do coração humano. Todas as nossas dores, todos os nossos medos, nossas dúvidas, começam por desejar ter mais do que o outro. Por mais maluquice que pareça, parece que eu estou simplificando, mas esse não era o projeto original de Deus. O projeto original de Deus era literalmente que todos apoiassem mutuamente uns aos outros, que todos amassem o seu próximo como a si mesmo, que todos conseguissem levar aqueles, pelo menos os que estão mais perto de você, sua casa, seus amigos, sua família, pelo menos aqueles que você mais ama, levar todos junto com você e não fazer algo sozinho e ser um destaque absoluto. Claro que naturalmente Deus vai dar dons diferentes. Alguns vão se destacar naturalmente em algumas áreas, mas sempre nós voltamos lá para aquela outra parte que eu já nem lembro que semana foi, quando o Espírito dá dons diferentes a cada um, para que um se destaque aqui, outro se destaque em outra área, e ambos se ajudem naquilo que tem as suas debilidades. Mas o que Deus está querendo dizer para a gente hoje? Que nós temos alguns padrões que nos afastam do Espírito Santo. Ele começa falando, por exemplo, sobre aqueles que estão trabalhando no reino. Está falando sim sobre pastores, sobre levitas, sobre aqueles que trabalham no ministério infantil, que trabalham na diaconia, que trabalham entregando cobertores ou sopa nas madrugadas para os moradores de rua. Aqueles que abrem mão do seu tempo, abrem mão às vezes de dinheiro, de carreira, de outras coisas, para poder de alguma maneira fazer com que o Evangelho chegue até vocês e mais, que o Espírito Santo habite continuamente na vida de vocês. Ele começa dizendo que uma das maneiras de você manter a chama do Espírito Santo acesa é reconhecer isso. E sabe por quê? Algumas pessoas podem falar, pastor, é meio suspeito, né? Um pastor dizendo e usando uma palavra de Paulo para que nós venhamos a honrar, venhamos, né, a ter consideração por aqueles que trabalham no reino e que estão cuidando das nossas vidas, estão nos liderando. Não, não é suspeito, não é hipocrisia, porque muitos de nós estão doentes, porque não reconhecem a honra daqueles que têm aberto mão de muitas coisas para que Deus possa operar na sua vida. Eu fui um desses, eu não tenho nenhum preconceito de falar isso aqui. Vocês sabem que eu sou completamente transparente e eu não tenho nenhuma dificuldade de assumir os meus erros e pecados. E por muitos e muitos anos, eu literalmente competia com meus próprios pastores. Competia. Não tinha o respeito devido por eles. Sempre achava que eu podia fazer melhor que eles. Sempre achava que eu tinha razão e eles não sabiam o que estavam fazendo. Sempre quando havia um conflito de ideias, de interesses, eu pensava, eu sei o que estou fazendo, ele não sabe o que está fazendo. Quantos de nós passam lutas por não honrar, por não respeitar os pastores, os líderes, aqueles que discipulam? Ih, pastor, você vai querer dizer, o que é isso agora? Tá precisando, tá carente, tá precisando receber algum afago? Não, graças a Deus estou muito bem decidido. E a questão não é comigo.
Se você talvez é de outra igreja, nos visita, é com o seu pastor lá na sua igreja. Se você vai assistir isso pela internet, é com o seu pastor aí na sua igreja. Se você vai levar isso para o seu grupo de discipulado, para o seu Domus, para onde for, é para aqueles que estão te ajudando. Somente uma pessoa cheia do Espírito consegue deixar de ser arrogante, a ponto de falar, eu posso até discordar do que ele está falando, mas se ele está falando isso, se ela está falando isso, é porque de alguma maneira o Espírito Santo tem dado direções. Ou vocês acham que todos concordam? Por exemplo, vamos pegar o aprisco aqui como exemplo. Vocês acreditam que todos concordam com a maneira como eu faço a gestão da igreja? Ou todos concordam com as direções que eu coloco? Não. Não são obrigados a concordar. Você pode todo o tempo discordar de mim. Mas o importante é que juntos, com transparência, com equidade, com amor, juntos, através do diálogo, nós possamos buscar a Deus juntos e ver o que Deus pensa sobre aquilo. O que Deus pensa. Então, antes de criticar um pastor que você assiste na internet, antes de criticar uma igreja que está aí fora fazendo por mais verdadeiras orgias financeiras que alguns lobos vestidos de cordeiro estão cometendo aí fora, tenha um princípio: não perca o seu tempo falando contra, não perca o seu tempo não honrando. Lembre-se, quem é o nosso juiz? É Deus. Ele é o juiz. Fica tranquilo. Nós temos a justiça humana e terrena, que é muito boa também. Eu oro, eu já falei isso para vocês várias vezes. Uma das minhas principais orações que eu faço com relação à igreja brasileira é que no tempo certo, e eu espero que esse tempo seja perto, se depender do meu coração humano, que no tempo certo hajam investigações da Polícia Federal, hajam prisões desses verdadeiros estelionatários que brincam com a fé das pessoas para fazer impérios de poder. Eu quero que essa justiça seja feita, mas não é o meu papel difamar, não é meu papel ficar reclamando, não é meu papel falar contra. Eu só quero que, como cidadão, essas pessoas sejam investigadas e quem realmente estiver cometendo erros seja punido. Aqueles que alguma vez foram difamados, mas não fizeram nada de errado, que esses recebam o seu galardão no reino. E com relação àqueles que estão próximos de nós, aqueles que nos ajudam. Quantas vezes a gente sente inconfortável, desconfortável, incomodado. O pastor, eu liguei para ele, ele não me atendeu. E aí a primeira coisa que vem na cabeça é, puxa, ele não está nem aí comigo. Mas você não sabe. E se o pastor naquela hora estava sendo socorrido porque estava indo para o hospital, estava passando mal? Você não sabe. A primeira coisa que o inimigo coloca na nossa cabeça é: reclame contra a sua liderança, reclame contra a sua igreja, reclame contra aqueles que estão abrindo mão de muitas coisas para te ajudar. Isso é, eu vou falar com todas as letras, maligno, para te afastar do Espírito Santo de Deus. Pastor, então eu devo ser também um bobo que se submete a tudo e que outros controlam a minha vida? Não, de maneira alguma. Lembrem-se, nenhum líder, nenhum pastor, ninguém deve jamais dizer ou mandar no que você deve fazer. Deus te deu um negócio chamado livre-arbítrio. Você tem todo o direito de fazer com a sua vida o que você bem entender, bom ou mal. A decisão é sua. Ninguém pode te obrigar a nada. Se algum dia, algum líder, algum pastor, principalmente dessa igreja, começar a falar, não, você tem que fazer isso, você vai fazer isso, venha correndo falar comigo. Venha correndo falar comigo. E digo mais, e se for eu, o maluco que fizer isso, manda internar, porque perdeu completamente o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode te obrigar a nada. Agora, verdadeiros líderes, verdadeiros pastores, aqueles que têm que ser honrados, são aqueles que com amor vão chegar perto de você e vão falar, vamos orar? Vamos buscar em Deus uma solução? E mesmo quando você estiver completamente errado, eles vão chegar e vão falar, o que Deus pensa sobre isso? Eu acho que Deus não está muito feliz com o que eu ando fazendo. Você concorda? Concordo. Então, eu quero te ajudar a mudar de direção. Posso te ajudar? Pode. E aí sim,
aí a coisa muda, aí é outra conversa. Mas ninguém deve dizer ou mandar em você. Você tem controle absoluto sobre a tua vida. E se você render esse controle absoluto a Deus, você vai ver a diferença que vai fazer. A Deus, não a homens, amém? Amém? A Deus. Porque homens erram, homens podem estar mal intencionados, e é por isso que você tem que julgar todas as coisas. Por isso que você tem que avaliar. Porém, versículo 13 diz: tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. E vivam em quê? Em paz. Deixa eu falar uma coisa muito direta aqui. Hoje eu estou sem papas na língua, como sempre. Como eu disse, eu não respeitava os meus líderes o suficiente. Eu não aprendia. Hoje, depois de muitos anos, de muito apanhar, espiritualmente falando, hoje eu respeito. Para quem não sabe, apesar de eu ser o responsável, o pastor sênior dessa igreja, fala: mas aqui ninguém é teu pastor, você é o chefe de todo mundo. Não, o chefe supremo aqui é Deus. Eu só estou como responsável nessa igreja. Mas eu me submeto. Hoje eu tenho o pastor Massal Sugihara, para quem não conhece, que da Adoração a Adoradores, que é um homem que eu me submeto voluntariamente ao pastoreio dele. O honro, o amo, o obedeço. Quando eu falo obedecer, é quando ele vem com esse amor e fala: Rogério, pensa bem, você acha que isso é certo? É, pastor, não é, né? Não é. Tá bom, me ajuda, te ajudo. E assim nós trabalhamos. Faz 5 anos que esse homem tem me pastoreado. E faz 5 anos que eu nunca... Foram os 5 anos que eu mais me senti bem cuidado espiritualmente em toda a minha vida. E eu faço isso sim para honrá-lo, faço isso sim para agradecê-lo. Ele não é dessa igreja, ele não tem nenhum vínculo institucional com a igreja Prisco, mas ele faz questão de ser o meu pastor, de ser um verdadeiro mentor espiritual na minha vida, um verdadeiro pai espiritual na minha vida. E o que eu entendo é que nós precisamos viver em paz uns com os outros, porque quando eu não respeitava a minha liderança, você acha que eu vivia em paz com eles? Eu até dava um sorriso amarelo, né? Tá bom. Aí chegava em casa, um absurdo isso. Imagina, não tem cabimento. Isso não é ter paz. Isso é ter qualquer coisa, menos paz. Sabe o que é paz? Quem aqui sabe o que é paz? Sabe o que é paz? De verdade. Paz não é aquela coisa que... mas se você tem verdadeira paz, você não tem mas. Você não tem poréns. Todavia, contudo, entretanto, você não tem. Paz é paz. A coisa entra e faz sentido. A palavra chega e faz sentido. Deus fala com você e fala: é isso mesmo. Você recebe um suporte e fala: é isso que eu estava procurando. Porque se você fica com alguma inquietação, algum porém, aí não é paz. E a Bíblia diz que nós devemos viver em paz uns com os outros. Por isso que eu vou ser bem direto. De uma maneira muito ruim, eu não respeitava a minha liderança. E eu comecei a entrar em alguns confrontos, não vivendo em paz. Sabe o que eu fui obrigado a fazer para ter paz? O que a maioria de todos os cristãos fazem: ir para outra igreja. Isso é tão triste. Eu fiz isso. Passei por essa situação por 2 vezes, infelizmente. Não queria ter feito. Queria eu ter aprendido do Espírito Santo naquela época e aprendido a viver em paz naquela situação, mas não consegui. É por isso que muitos cristãos ficam pulando de um lado para outro. Gente, de todo o coração eu falo com amor, não falo isso como crítica para zombar, mas não tem coisa mais triste do que um cristão que não tem raiz, que não achou a casa dele no reino, não achou o lugar dele, a igreja dele ali no reino de Deus, na terra. Não tem coisa mais triste. Não falo isso como zombaria, volto a dizer. Mas é triste ver aquela pessoa que está 1 ano numa igreja, fica mais 2 anos na outra, vai 3 anos para outra, fica em outro lugar e vai. E nenhum pastor presta, ninguém presta. Toda diaconia é furada, todo ministério infantil não serve para nada, nenhum louvor é bom o suficiente para ele. Essas pessoas, infelizmente, que ficam pingando para lá e para cá, e para lá e para cá, não sabem ter consideração em amor pelos que os lideram, não sabem reconhecer os sacrifícios que eles têm feito e não sabem viver em paz. Volto a afirmar, principalmente o pessoal que vai assistir a gente pela internet, agora está na moda o sem igreja. Eu não preciso de igreja, eu tenho comunhão com Deus aqui, eu assisto o culto via internet. Pastor, valeu, obrigado essa palavra, muito boa.
Mas pessoas que escolheram isso, eu não tenho medo de dizer, são pessoas que, na sua grande maioria, foram tão feridas, tão machucadas por gente maldosa, que hoje não conseguem mais conviver aqui numa igreja igual a vocês. Não conseguem. Desconfiam, têm medo de todo mundo. Todo mundo é mentiroso, todo mundo é falso, todo mundo é hipócrita. Esse, infelizmente, é o perfil da grande maioria das pessoas que escolheram assistir culto só pela internet. São cristãos, amam a Deus, ouvem a palavra toda semana pela internet, mas não querem mais conviver uns com os outros. Eu os culpo de maneira nenhuma, eles foram feridos. Mas eu digo, principalmente para você que vai assistir a gente lá de casa, eu digo urgentemente, ore, busque o Espírito Santo, e você vai ver que o próprio Espírito Santo vai te guiar pelas Escrituras, dizendo a importância que é conviver, a importância que é trocar experiências, a importância que é passar raiva até se necessário, mas deixando que a paz de Deus reine e possa usar os dons de uns para outros na sua vida. Quando nós só recebemos palavra, nós não servimos a ninguém. Não, pastor, mas eu pego lá o meu recurso, eu compro cesta básica, eu vou distribuir em lugares, eu saio nas madrugadas cuidando dos moradores de rua, então eu estou servindo no reino. Mas está fazendo isso como um membro desconectado, fora do corpo, porque não quer mais se machucar. Meu querido, se você é um dos que foram bastante machucados aqui, você já foi explorado por pastores, por líderes, se já tentaram controlar a tua vida, dizendo que você tinha que comprar, vender, quando fazer, esquece tudo isso. Dá uma chance para o Espírito Santo de Deus. Não para homens, mas para o Espírito Santo. Deixa Ele ministrar a tua vida. Deixa Ele colocar paz no teu coração. Deus sabe porque eu estou insistindo tanto nisso. Eu não queria falar sobre isso. Eu nem coloquei tudo isso aqui no meu esboço. Mas o Espírito Santo de Deus sabe. Está na hora de ser restaurado. Está na hora da sua confiança em Deus ser restaurada. E você viver com consideração e amor com aqueles que querem ter consideração por você e te amar. É mútuo. Se o líder não te considera, se ele não te abraça, se ele não te ama, se ele não se preocupa com você, eu te dou toda a razão. Vai e sai e vá para outra igreja mesmo. Não tenho medo nenhum de falar. Vá em procura de um pastor que realmente cuide da sua alma. Que realmente zele e cuide de você. Você tem todo o direito de fazer isso. Se ele não te ama de verdade. Pastor, como que eu sei? É muito simples. Vamos dar exemplos práticos? Imagina que você chega aqui e fala, pastor, eu preciso conversar. Tá bom, vamos conversar. Vamos tomar um café, vamos bater um papo. Então, pastor, eu estou com um problema e eu estou aqui. Pode falar. Tá. Então, é que tá difícil demais. Não, mas creia, Deus vai dar vitória, tá? Só um minutinho, dá licença. Vocês estão me entendendo? Ou então aquela pessoa que quando você chega fala, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Eu estou bem. E aí, como foi a semana? Aí você vai começar a falar como foi a sua semana. Então, na semana, tá, legal. Perguntou por educação. É triste quando isso acontece, não é? Alguém já passou por isso? Não só com o pastor, com amigo, familiar. Alguém já passou por isso? Tentou engatar um assunto e percebeu que a pessoa não estava dando a mínima? Os líderes espirituais não podem ser assim. E eu começo falando aqui para os nossos pastores dessa igreja, amém? Um líder espiritual, para ser considerado, para ser amado, para viver em paz com as suas ovelhas, ele tem que olhar no olho, ele tem que abraçar, ele tem que chorar junto, ele não tem que estender o dedo acusando, você está errado, a Bíblia diz, nós sabemos que a Bíblia diz, você tem que estender a mão. Graças a Deus pelos pastores que nós temos nessa igreja que fazem isso. Estender a mão, pegar na mão e dizer, não estou apontando o dedo, eu quero ir junto com você nesse caminho, eu quero te ajudar a passar por isso. E aí você vai voltar a ter a sua alegria. Pastor, parece que você está fazendo uma propaganda do aprisco. Não, não estou. Eu estou dizendo o que graças a Deus nós temos vivido nos últimos anos aqui. E você é muito bem-vindo em caminhar com a gente. E nós vamos continuar no versículo 14. Diz exatamente sobre exortar vocês, a cada um, pelo Espírito, que vocês não fiquem ociosos. Quem está andando no Espírito não tem tempo para ociedade, ou para o ócio, perdão. Não tem tempo. Quantos de vocês, de todo o coração, podem levantar a mão e dizer, quantos de vocês gostaria que o dia tivesse ao menos 30 horas? Ao menos.
Eu gostaria. Sabe por que eu gostaria que o dia tivesse ao menos 30 horas? Para eu dormir um pouco mais. Seria bom. Para eu fazer algumas outras atividades de lazer que eu gosto. Eu gostaria que o dia tivesse 30 horas. E eu sei que muitos de vocês têm esse desejo. Lógico que é impossível o que eu estou dizendo. Mas eu quero que vocês entendam que quando nós temos muitas coisas para fazer, por mais que não estou reclamando, amém? Deus é soberano e graças a Deus pelo dia ter 24 horas, senão a gente morria muito antes de tanta atividade. A gente enfiava mais atividade nesse intervalo. Mas quantos de nós ficam chegando em casa ou do trabalho ou no fim do dia, quando colocam a cabeça no travesseiro, ficam pensando, puxa vida, tem tanta coisa para fazer amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Alguns chegam tão cansados que na hora que põe a cabeça no travesseiro não conseguem nem pensar, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, não vou dizer quem é. Não vou dizer quem é. Minha família é enorme, né? Minha casa, eu e minha esposa, linda e maravilhosa. Só nós dois e o Espírito Santo de Deus. Eu tenho um ótimo exemplo em casa. Eu costumo dizer que ela dorme antes de ir para a cama. É incrível. É incrível. Para quem acha que essa mulher não faz nada o dia inteiro, passa um dia inteirinho com ela, você vai ver. Quantos atendimentos, orações, conselhos, estudos de livros, de discipulado, é uma loucura. É uma loucura. Se ela tomar banho depois que o sol se pôr, pode ser a hora que for. Tomou um banho, se ela sentar, ela dorme. Sentada. Não precisa deitar. Às vezes a gente está conversando na mesa e eu percebo que ela não está falando mais coisa com coisa. A cabeça já foi, já dormiu. Já dormiu. Gente, sabe o que é isso? Cansaço. Cansaço, é cansaço. O corpo cansa, o corpo tem limite. Graças a Deus que o corpo tem limite, você desliga e vai descansar, na marra. Onde eu quero chegar com isso? Tem muita gente ociosa que não está entendendo o propósito de vida aqui na Terra. Se você está ocioso demais, se você tem tempo de sobra, você vai ficar um alvo muito fácil para os ataques contra a sua mente. Sabe aquele ditadinho popular que a mente vazia é a oficina do diabo? Quem já ouviu isso aqui? Já ouviu, né? Mente vazia é a oficina do diabo. E é mesmo. Você fica sem fazer nada há um tempo, você começa a arrumar coisa, e geralmente não são coisas boas. Agora, se você está envolvido em buscar a Deus, se você está focado em orar, em buscar o Espírito Santo, em ler literaturas edificantes, se você está focado no teu trabalho, na tua carreira, na tua profissão, em estudar, em se atualizar, em fazer o melhor, se você está focado na sua família, na sua esposa, seu marido, seus filhos, seus irmãos, seus pais, se você está focado e você tem um objetivo, você não está ali. Paulo falou algo muito interessante, ele fala, eu prossigo para o alvo, não como alguém que esmurra o ar, não como alguém que dá socos aleatórios, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e onde ele quer chegar. O ócio é perigoso. Nós começamos a ficar acomodados. Gente, tem coisa melhor do que não fazer nada? Vamos ser honestos, vai. Vamos lá. Quem conseguiu sair de férias aqui? Quem conseguiu sair de férias? Deixa eu descobrir, vamos lá. Saiu de férias, foi viajar, nem que fosse 2 dias, ficar longe de casa, da família, trabalho. Quem conseguiu? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, tá devagar. A maioria não. Acho que saiu meia dúzia de férias aqui. É muito bom sair de férias. É muito bom. A última vez que eu saí foi em janeiro, né, amor? Foi em janeiro. Depois de 3 dias de férias me deu desespero. Tô falando sério, pergunta pra ela. 3 dias de férias me deu desespero. No primeiro dia eu falei, eu poderia passar a vida inteira fazendo isso. O que a gente tava fazendo? Nada. Nada. Igual um lagarto na praia, tomando sol. Ganhei até queimadura. Literalmente. Eu tava fazendo nada. Segundo dia, que gostoso não fazer nada, é muito bom. Sem telefone tocando, sem ter que preparar aula, sem ter que preparar nada. O pessoal da igreja está tudo muito bem cuidado, graças a Deus por isso. Terceiro dia começou a dar uma angústia. Eu falei, gente do céu, quando que acabam essas férias? Que isso, pastor, você é workaholic? Não sou. Mas é incrível, você começa a se acostumar
E o problema é pegar o ritmo quando volta. Não sei vocês, eu tenho essa dificuldade. Tem gente que não, tem gente que pega o ritmo rápido. Quando eu volto das férias, eu fico meio devagar, né? Você fica ocioso, o perigo é se acostumar. Nós devemos exortar a fazer coisas para Deus, no reino, na família. Então, meu irmão, eu vou ser curto e grosso no que eu vou falar agora. Pelo Espírito, ande no Espírito. Busque saber o que o Espírito quer fazer. O que o Espírito quer fazer na tua família? Já se perguntou para ele hoje? O que o Espírito Santo quer fazer na sua casa? Com seus irmãos, pais, amigos, familiares ali que estão próximos, avô, tio. Você já perguntou, já fez essa pergunta que parece tão esdrúxula para Deus? Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer na minha família hoje? Sabe o que você está correndo o risco? De ouvir uma resposta. E se você ouvir uma resposta, aí fica difícil falar não. Já pensou se você faz essa pergunta e Deus fala, eu quero que você pare tudo agora e vá 5 minutos orar por cada um deles. Ah, Deus, mas agora não, agora eu estou ocupado fazendo outra coisa. Você está ocupado fazendo o que? Não, essa série da Netflix está muito boa. Agora não dá. Mais um capítulo, só mais um episódio, eu prometo. Esse é o tipo de ócio. A gente relaxa a mente, mas nós deixamos de fazer coisas importantíssimas. Gente, sabe qual é a coisa mais ouvida nos leitos de morte? Eu, infelizmente, presenciei várias pessoas que eu estive ali orando com elas nos últimos minutos de vida delas. Infelizmente, eu presenciei isso. Mas, por outro lado, eu agradeço a Deus, porque eu aprendi demais. Sabe o que você mais ouve? O que você mais ouve é arrependimento de algumas idiotices que fez, mas principalmente do que deixou de fazer. Principalmente. A tristeza no olhar de homens e mulheres num leito de morte, dizendo, eu devia ter abraçado mais minha esposa. Eu devia ter dito mais para meus filhos que eu os amo. Eu devia ter gasto mais tempo com eles. Eu devia ter ajudado mais aos pobres. Eu deveria ter feito tanta coisa. É sério, eu estou falando isso para vocês porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos quantos de nós amanhã vão estar aqui ou não. Só Deus sabe isso. Nós muitas vezes perdemos tempos demais simplesmente relaxando. E eu costumo dizer, deixa para a glória, deixa para a eternidade, deixa para o céu, como você quiser chamar isso. Lá nós vamos ter bastante tempo para ficar só adorando a Deus. Vai ser uma coisa eterna, maravilhosa. Gasta esse tempo aqui, descanse sim, reflita na tua saúde, tenha o seu tempo, mas não deixe de ser produtivo, não seja ocioso, principalmente quando o assunto é reino de Deus, Espírito Santo de Deus. Busca o Espírito, seja cheio do Espírito, reflita isso na sua casa, no seu trabalho, no seu lugar de lazer. E ainda fala, confortem os desanimados. Pastor, puxa, eu estou passando uma luta, o que você tem? Eu estou enfermo, e eu também. Jesus. Vamos chorar junto aqui, meu irmão. Confortem os desanimados. Se você não anda no Espírito, se você não deixa o Espírito Santo confortar o teu coração, como que você vai confortar alguém? Já imaginou a cena? Nunca vocês passaram por isso, né? Nunca. Puxa, eu estou com um problemão. Eu também. Gente, tem pessoa mais chata no mundo do que aquele teu colega, teu amigo, sei lá o que, teu familiar, que ele quer ganhar em tudo. Ele quer ganhar em tudo de você, inclusive nos problemas. Rapaz, eu estou com uma dívida. Quanto você deve? Eu estou devendo lá uns 3 mil reais. Isso não é nada, eu estou devendo 20. Olha, eu acordei com uma dor de cabeça. Isso não é nada, eu acordei com um tumor. Vocês conhecem gente assim? Não seja como eles. Confortem os desanimados. Se alguém, presta atenção no que eu estou dizendo, presta bem atenção, com todo carinho. Por mais você está chegando, você entra por essa porta carregando uma tonelada de problemas. Se alguém abrir a boca primeiro para você e disser, puxa, eu estou passando por isso, segura um pouquinho. Deixa que Deus vai cuidar do teu problema. Eu te garanto, isso funciona na prática, tá? Na prática. Eu estou te dando um segredo espiritual aqui fenomenal. Simples, na teoria, difícil de ser praticado, mas que transforma a vida. Ou você acha que os pastores vivem do quê? Vivem disso. Às vezes eu tenho problema pessoal, tenho dificuldades, tenho problemas, como todo mundo, assim como vocês. Mas quando alguém entra por essa porta e fala, olha, não estou bem,
eu simplesmente pego toda a minha carga, coloco de lado e falo: Deus, cuida daqui, cuida disso para mim. E eu volto a minha atenção a tentar confortar aquele que está sofrendo. Sabe o que vai acontecer? E eu falo pela minha experiência viva. Você vai ajudar aquela pessoa a carregar aquele peso. E quando você voltar para pegar aquela sua carga, ela não está mais lá. O próprio Deus vai cuidando. Quantos testemunhos nós temos disso? Quantos? Não dá tempo de eu falar agora que eu estou falando demais. Auxiliem os fracos. Caminhe junto, ajude, levante a carga com eles. Seja seu amigo, familiar, colega de trabalho, onde for. Ajude. Ah, pastor, mas eu já tenho tanto problema. Volto a dizer, é um segredo espiritual. Estenda a mão para alguém e você vai ver se Deus não cuida da sua situação. Só que enquanto nós ficamos, eu vou voltar lá para o comecinho, do nosso adestramento de ser o melhor, de buscar de tal, e fazer e acontecer, e ter mais. Isso está nos trazendo tanto transtorno, tanta carga, que a gente não consegue olhar para os problemas dos vizinhos. A gente não consegue ver o que a mãe da gente está sofrendo. A gente não consegue ver o que a esposa, o que o filho está passando. Porque nós estamos focados nas nossas cargas, nos nossos problemas para conquistar. Se você deixar isso de lado e começar a ajudar, começar a auxiliar alguns fracos ao seu redor, eu te dou a minha palavra. Deus vai começar a resolver a sua situação. É um segredo espiritual. Não vem me perguntar como é que funciona, porque é uma loucura espiritual. Deus fala que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo, assim como a sabedoria desse mundo é loucura para Deus. É um segredo espiritual. Você se doa e você recebe uma bênção de Deus. Pastor, me prova isso. Eu vou dar só um exemplo bem simplesinho para vocês, tá? Jesus se entregou na cruz do Calvário, deu a sua própria vida. E ele recebeu o quê? Toda a glória, a honra, o poder e a força de todo o universo. Ele se entregou por nós. Se você fizer um pouquinho por alguém que precisa ao seu redor, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não tem limites. Não tem limites. Sejam pacientes. Não vou nem entrar nesse tópico, né? Volto a dizer, por que nós somos impacientes? Porque nós estamos focados nas nossas situações, nas nossas questões. Olha, agora não dá, porque eu tenho que resolver isso. Não, e a pessoa quer falar, ela só quer alguém para ouvir. Mas nós não temos tempo. Por isso somos impacientes. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Toma de um lado. O que Jesus manda fazer? O que Jesus manda fazer? Bate na outra. O que muito cristão está fazendo? Toma um tapa, toma um murro. Aprender. Não bater num servo de Deus. Não toca no ungido do Senhor. Gente, tem tanto cristão vivendo no Velho Testamento. E eu falo vivendo no Velho Testamento mesmo. Alguém fala mal dele, você é um mentiroso. Aí o cara pega o Velho Testamento, olha, porque chamaram Eliseu de careca. Deus tirou um urso do meio da mata e devorou aqueles meninos que zombaram dele por ele ser careca. Você vai ver o que meu Deus vai fazer na tua vida. Meu querido, ouça uma coisa. Eu gosto muito de uma frase que o Edinho sempre coloca. Deus não é teu vingador pessoal. Deus não é o seu vingador pessoal. Ele tem mais o que fazer. Ele está preocupado com o teu coração. Com o seu coração. Pastor, é muito difícil da outra face. Se não fosse, eu não estava aqui tentando insistir nisso. Tentando viver isso, tentando passar isso para vocês. É difícil. É claro que é difícil. Não estou falando nenhuma tarefa fácil. Mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Seja bondoso para com todos. Pastor, eu tenho que ser bondoso com o fiscal corrupto que está tentando me arrancar dinheiro. Sim, tem que ser bondoso. O que é isso? Dar o dinheiro para ele? Não, isso não é ser bondoso, isso é bobo. Né? Isso é ser literalmente levado pelas coisas desse mundo. Você tem que ser bondoso, dizendo, não precisa falar na cara dele, mas você pode dizer para si mesmo, eu não odeio esse cara, eu oro para que Deus liberte a vida dele. Eu tenho que ser bondoso para o cara que me assaltou. Não estou dizendo disso. Não estou dizendo, sei lá, tá aqui, não, você levou só o relógio, espera aí, tem um celular que você esqueceu. Não é isso. Não é isso. Não quer o carro, não? Tá ali no estacionamento, tá a chave, tá aqui o ticket. Isso não é ser bondoso, isso é ser bobo. Quando eu digo ser bondoso alguém te assaltou,
Senhor, olha, a vontade que eu tenho é de passar com o carro por cima. A vontade eu tenho, mas vontade de dar e passa. Daqui a pouco ela vai passar. Então me ajuda, Jesus, trabalha no meu coração. Tira essa vontade de matar aquela criatura. Me tira essa vontade, me ajuda a perdoar. Olha, eu quero abençoar, eu quero declarar que ele encontre transformação de vida e salvação e ajude outros. É disso que eu estou falando, amém? É fácil? Não? Vamos adiante. Versículo, pode ir para frente, 16. Agora vem. Alegrem-se sempre. Eita nós. Pastor, bati o carro. Falei semana passada. Obrigado, Senhor. Estou feliz. Você está feliz? Você é maluco? Você está feliz porque bateu o carro? Não, estou feliz porque eu estou bem. Eu estou saudável. Por isso que eu estou feliz. Porque poderia ter sido um acidente pior, eu poderia ter perdido as pernas. É por isso que eu estou feliz. Não estou feliz porque eu bati o carro, criatura. Não vamos ser retardados. Eu estou feliz porque o acidente foi apenas material. Ah, mas você não tem dinheiro, não tem seguro. Isso é outra história. Eu estou pleno. Não perdi minhas pernas. Glória a Deus por isso. Alegrem-se sempre, até no momento difícil. Ah, o oficial de justiça bateu na porta e levou o carro embora. Obrigado, Senhor. Você está feliz que ele levou o carro? Não, criatura, você não está entendendo. Eu estou triste que ele levou o carro, mas mesmo assim eu me alegro em Deus que a casa ainda está aqui. Mas se não pagar isso é outra história. Se não pagar o condomínio, Deus vai me ajudar. Eu vou focar no Espírito Santo e Ele vai me dar as direções para honrar com cada uma das minhas dívidas. Fiz besteira, assumo que fiz besteira, porque esse é o princípio, né? Vocês vão aprender isso no crawl. Assumo que gastei mais ou fiz dívidas além do que eu podia, dei um passo maior que a perna, agora é hora de pedir perdão e pedir ajuda para Deus. E Ele socorre, Ele socorre. Ele socorre, amém? Amém? Mas se alegrem sempre. Gente do céu, não tem coisa mais triste do que aquele cristão. Lembram do desenho do Lip do Hard? Ixi, os mais novos não têm ideia do que eu estou falando, né? Mas os que estão rindo sabem do que eu estou falando, né? Vocês já, os 40, se não estão na porta, já foram, faz tempo, né? O Lip Hard era um desenho onde tinha uma hiena. Hiena, que vocês sabem que aquele animal está sempre mostrando os dentes. Só que estava sempre triste. E aí ficava toda hora, ó vida, ó céus, ó azar. Era só lamento. E a Bíblia diz para se alegrar. Então tem uns irmãos que é engraçado. Você vai abraçar ele todo feliz e ele vem, oh pastor, ore por mim. Tá bom, meu irmão, vou orar, o que está acontecendo? Não estou dizendo dos tristes que você tem que amparar, consolar. Tem dia que a pessoa está realmente para baixo. Mas tem irmão que se você prestar atenção, você vai encontrar com ele por 50 anos. E todas as vezes que você encontrar com ele, ele vai vir com a mesma cara de tristeza, de desânimo, de abatimento. E sempre dizendo, ore por mim. Sabe o que dá vontade às vezes? Falar, irmão, cansei de orar por você. Vai você orar e buscar Deus um pouquinho, que está faltando? Vai ler Bíblia, vai se consagrar, vai entrar num jejum, vai entrar no teu quarto, trancar e buscar o Espírito Santo até ele te encher de alegria. Porque não tem mais o que fazer. Alegrem-se quando? Só no dia bom? Sempre. Orem quando? Pastor, eu oro quando a coisa aperta. Quando o calo aperta, eu tenho que orar. Não. Ore continuamente. Ore todas as manhãs. Ore todo dia, toda noite antes de dormir. Ore quando chegar no teu trabalho. Eu não estou falando para você parar tudo, né? Fazer igual os muçulmanos, estender um tapetinho, parar. Não, pera, eu estou orando, hein? Estende um tapete, vira lá para o lugar, fala, Deus, Não. Quando fala orem continuamente, você pode fazer orações curtas. Oração é diálogo com Deus, é intimidade com Deus. Você pode entrar no teu carro e num trajeto de 10 minutos até o teu trabalho, se Deus te abençoar e ser tão perto do seu trabalho assim, e num trajeto de 10 minutos você ir falando com Deus e orando. Você pode no seu momento de almoço, na hora que você está lavando a mão ali no lavabo para ir almoçar, questão de segundos. Deus, obrigado por esse alimento, Senhor. Olha que legal que foi a reunião hoje de manhã. Pronto, você orou, você falou com Deus. Orem continuamente. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele está o tempo todo falando com Deus. O tempo todo. Não precisa ser considerado um louco, fanático na rua. Senhor. Não. Mas nem que for no teu íntimo, fale com Deus.
seja mais relacional com Ele. E ainda diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu não vou aprofundar porque eu já falei demais isso. Agradecer a Deus em tudo, orar o tempo todo, estar feliz o tempo todo. Vai ter dia, sim, vai ter dia que o calo vai apertar. Aí vai, chora junto com alguém, oram ali e pronto, e Deus te renova. Ah, pastor, você falando parece tão fácil. Não é. No dia a dia é difícil. Por isso precisamos nos conectar, por isso precisamos estar próximos. Aquele que está de pé, vigie que não caia. Se você está bem hoje, não julgue teu irmão que está mal. Ajuda ele a levantar, amanhã você pode depender dele. E, principalmente, nós chegamos aqui onde eu queria. Não apaguem o Espírito. Como que eu apago o Espírito? Fazendo tudo o inverso do que eu acabei de falar. Ah, pastor, eu tenho que correr atrás do meu mesmo. Se eu não correr atrás do meu, ninguém vai resolver meu problema. Eu sou, governador de mim. Tudo bem. Nós temos uma série de linhas filosóficas que dizem isso. Mas a chance de você ficar dependente de ansiolíticos, de antidepressivos, de reguladores de humor, a chance de você perder o brilho no olhar, de você perder o respeito, a admiração dos teus filhos, é gigante. É gigante. Quer ser diferente? Não apague o Espírito. Deixa o Espírito brilhar, queimar dentro do seu coração. E eu quero pular direto para o último versículo. Vamos lá, no versículo 24. Eu vou encerrar aqui. Pastor, não consigo. Eu sei. Eu tomo uma de um lado, eu não consigo da outra face. Eu já devolvo. Eu devolvo um murro muito mais forte. Minha esposa me fala uma coisa, eu despejo um caminhão nela. Comigo é assim. Não, comigo não é assim, tá? Só dando exemplo. Pelo menos eu acho que não. Depois minha esposa pode falar. Ah, pastor, não dá. Ter paciência. Não, ser paciente com todos, amável. Não, não consigo. Não dá. Eu sei que não dá. Sabe por que eu sei? Porque eu sou de carne e osso igual vocês. E eu também luto. E se eu tentar, eu não vou conseguir. É por isso que eu amo tanto o versículo 24. Aquele que os chama é fiel. E Ele fará isso. Eu quero encerrar dizendo para vocês que essa obra é uma obra do Espírito Santo. Você ser transformado de dentro para fora não é obra de cirurgião humano. É uma obra do Espírito Santo. Se você quer, nem que seja para se livrar dos seus problemas, Algumas igrejas vão falar, vem aqui receber sua bênção, receber sua bênção, receber sua bênção. É muito paliativo isso. Vir e receber uma bênção específica se torna tão paliativo. Eu digo mais, ao invés de vir receber uma bênção, vem, recebe o abençoador, anda com ele, caminha junto, não vai faltar nada. Se você deixar que Deus faça isso na tua vida, que Deus te enche do Espírito Santo, que Deus renove a tua mente e o teu coração, se você, através de um contato com Ele, através dos cultos, da Bíblia, de um domos, de um períodos curtos de oração, você deixar se relacionar com o Espírito Santo de Deus, Ele que é fiel, fará tudo isso que a gente descobriu que a gente não consegue. Tudo isso que eu falei, faça, 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 é muito lindo eu dizer o quê, mas eu te disse como? Não, porque não tem como fazer isso humanamente. Só tem um como. E o como se chama deixar que Deus faça na sua vida, porque nós não conseguimos. Você está disposto a deixar que o Espírito Santo te transforme? De quebra, de bônus, Ele resolve tuas situações, teus problemas, sejam eles emocionais, conjugais, financeiros, o que for. Porque andando com Deus, nada, absolutamente nada vai te faltar. Amém?